perceber isso na nossa vida, na nossa igreja. Te agradecemos pelo privilégio que temos e a oportunidade de estudar a sua palavra, de sermos encorajados a isso. E nós queremos te pedir, Deus, que mais uma vez o Senhor esteja aqui nos direcionando com o seu Espírito e com a sua palavra para transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu não sei se alguém reparou, e eu acho que na turma da manhã eu acabei passando. Vocês viram que no final da nossa apostila passada tinha uma tarefa? Sim. Conseguiram ver que tinha uma tarefa? Eu não avisei, que era muito importante para a nossa aula render hoje, que era ler os capítulos 6, 7 e 8. Quem conseguiu fazer isso aqui? Legal, nossa, eu fiquei preocupadíssimo, falei, caramba, eu não avisei, vai que o pessoal não vê lá, a nossa aula iria render menos. Então conseguiram ler? Ótimo. Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, vai ser praticamente feita por vocês, e nós vamos avançar nesse estudo de Juízes, indo para uma das principais histórias do livro, que é a de Gideão. Se destacam, lembra os juízes maiores? Quem lembra os juízes maiores? Alguém lembra? Vamos começar lá. Primeiro juiz maior, acho que está na apostila 2 ou a 1. Está na 1 ou na 2? Na 2? Maiores, vamos lá. Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. 6 juízes maiores. Dos juízes maiores, e a gente relembra que esse destaque maiores não é porque foram melhores ou piores, mas porque o relato é mais extenso e se tem mais detalhes, e aí é chamado de maiores. Desses daí, os principais, no sentido de que a história está mais recheada, a gente ouve muito mais esses estudos e se fala mais. Sansão, Gideão e Débora. Né? E Gideão, nós estamos falando de 3 capítulos de 16 do livro de Juízes, de 19 do livro de Juízes. Quantos? Alguém me lembra? Acho que eu errei feio. Qual é o final? De 21. Sansão também ocupa 3 ou 4 capítulos. Então, a relevância do estudo deles, ou da vida deles, e dos princípios aprendizados através da vida deles, é muito importante. Então, hoje nós vamos tirar a aula para aprender não somente a narrativa histórica do que aconteceu, quem é Gideão, alguns detalhes, como vocês leram, como principalmente extrair o aprendizado. Ok? E depois de termos exercitado durante 3 aulas, fazer uma análise crítica e entender como extrair princípios do livro de Juízes, baseando essa extração de princípios da nossa visão que tem se repetido, olhando principalmente para o ciclo vicioso, olhando principalmente para esse comportamento do ser humano diante do pecado. Hoje nós vamos fazer a nossa aula praticamente centrada em extrair princípios, extrair lições, extrair aprendizado, ok? E vai ser um desafio. Talvez alguns podem apanhar um pouco mais nesse exercício, nessa atividade ou na aula de hoje. Mas esse apanhar, no bom sentido, vai te ajudar muito a aprender a fazer isso para a sua própria vida, que é ler a Bíblia extraindo aprendizado. Não somente absorvendo informação, mas extraindo aprendizado. Todo mundo está entendendo aqui? Que esse é um exercício muito importante da leitura da Palavra de Deus. Porque, principalmente, gente, quando a gente estuda o Velho Testamento, é um esforço a gente não se ater somente à narrativa histórica. Senão a gente fica preso somente a ver os detalhes, quantos soldados eram, qual é o ano, como era o nome, e essas coisas, não que não sejam importantes,
mas elas não transformam a nossa vida. A gente precisa aprender o que Deus quer nos ensinar através dessas lições. Então hoje a aula vai ser mais ou menos isso. Antes da gente começar, eu queria fazer aqui eu reparei que vocês não vão conseguir ler, porque esse mapa, mas é o melhor mapa que eu achei, que pegasse toda a extensão do sul até o final, sul e norte do Oriente Médio. E aqui os nomes ainda estão em inglês para ajudar, mas eu vou falando. Eu queria que a gente recapitulasse o nosso primeiro juiz estudado, Otoniel. Ok? Região sul. Aqui é Judá. Quando o reino de Israel se divide, é aqui que a divisão acontece, que não é ainda na época de juízes. Isso já na época de Davi, depois de Saul, na época de Davi, se inicia a divisão. Primeiro porque Judá recebe Davi primeiro como rei, e Davi se torna rei de Judá. E aqui é o reino do norte, chamado Israel, né? E as tribos aqui divididas: Judá, Dan, Naftali, Zebulon, Aser, os 12 filhos de Jacó, aqui dividido. Ruben. Os filisteus eram um povo que ficavam aqui, ó, nessa região, ok? Do mar. Na aula passada, nós vimos, vamos avançar aqui um pouquinho, depois a gente viu Eude, que ele foi mais aqui no meio, ok? E nós vimos Sangar. Lembram que existe como Sangar está relatado apenas em um versículo, que é no capítulo 3, versículo 31, a gente trouxe aquela dúvida, que caramba, no capítulo 4 diz que pulou para Débora direto de Eude. Porque diz lá, depois de Eude ter morrido, tal, começa a história de Débora. E, poxa, pularam Sangar? Não, existe uma probabilidade que Sangar foi contemporâneo a Eude. E aqui é uma das possíveis uma das possíveis bases de porquê que isso aconteceu ao mesmo tempo. Eude foi um libertador que lutou aqui, e Sangar foi um libertador que lutou lá em cima. Ok? E aí pode ser que isso tenha acontecido ao mesmo tempo. Não se tem muitos detalhes de Sangar, só tem um versículo escrito e pouco relato histórico. Débora, onde que ela habitava? Nas montanhas de Efraim. Porém, quais foram as duas tribos que ela orientou Baraque a procurar recrutas? Qual foi as duas tribos? Zebulon e Naftali, ficam aqui em cima. Aqui, ó. E Canaã, bem ao norte. Aqui eram as nações aqui do norte. Ok? E aí a batalha ela se travou aqui no norte. Mesmo ela sendo aqui de Efraim. E aí nós vamos agora para Gideão. Só para a gente ter não é muito importante mapa, tá, gente? É só para a gente ter essa perspectiva um pouco mais histórica. E agora nós vamos para Gideão. E antes de se estender, nós vamos para a nossa aula. É o seguinte, a nossa aula já vai começar dividida. Eu preciso saber quantos alunos nós temos. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, vamos precisar de 5 grupos, eu acho. Vai dar 4 e 3 de 5, né? 5 grupos de 4 pessoas, e desses 5 grupos, 3 grupos vão ter 5 pessoas, é isso? Então 3 grupos de 5 e 2 de 4. Vamos dividir aí? Misturadão, gente. Vai conhecer gente nova, sai do seu lugar, mexe, pode fazer rodinha, que hoje a aula inteira vai ser... Anderson, liga a luz lá pra gente. Liga a luz, pode... De preferência fora das colunas, tá? Mas aqui... Faz o grupo aqui na frente, aqui, ó. Pede pra ficar mais fácil de arrumar depois aqui, ó. Vocês vão precisar olhar mais pra cá, então a roda meio U. Faz uma roda meio U. Acho que vocês vão precisar olhar aqui.
Isso aí, gente. Olha só, como eu disse para quem chegou depois, eu esqueci de reforçar na aula passada, mas vários leram e eu fiquei surpreso, que legal. Leram que tinha uma tarefa, que era ler capítulo 6, 7 e 8. Principalmente porque essa história é muito cheia de coisas, e se eu ficar aqui narrando tudo, a gente perde muito tempo de aprendizado, gente. 3 capítulos para a gente ficar fazendo algo que você pode ler. Concordam comigo? Então a gente perde o tempo do CENIB. Então a ideia era vocês lerem para estarem um pouquinho mais afiados. Mas quem não lê não tem problema, você vai exercitar isso com o teu grupo aqui agora. Qual é a nossa aula hoje inteira? Ela vai ser baseada na extração de aprendizado. É tentar enxergar com olhos espirituais e olhos amplos de visão panorâmica bíblica, que você vai fazer esse exercício. Rona, eu sou um zero à esquerda para isso. Para mim só entendo aquilo que está escrito lá na lata. O exercício e a nossa aula hoje, o nosso exercício da aula inteira, é tentar extrair aprendizado e princípios. E não precisam ser somente os princípios ligados ao que a gente está estudando em Juízes. Por exemplo, não precisa ficar somente lá no ciclo vicioso. Pecado, idolatria, caiu. Não, pode ser isso. Mas você pode avançar. Por exemplo, na aula anterior de Débora, nós pudemos extrair o princípio dela ser esposa. E a gente resgatou outros ensinos da palavra de Deus ligado a algo que se reforçou com a história dela. Todo mundo entendeu? Ok? Então, por exemplo, digamos que a gente identifique obediência à autoridade, digamos que a gente identifique a fé prática. Você vai extrair esses tipos de aprendizados que estão em toda a Bíblia, mas podem se ilustrar na história de Gideão. Todo mundo entendeu? Só que para ficar fácil e mais produtivo, cada um vai pegar uma etapa da narrativa. Ok? Nós dividimos a narrativa dos 3 capítulos em 5 partes, que é a aula de vocês está dividida aí. Não tem problema adiantar vocês vão escrever algo a mais. Você pode perceber que tem 5 partes, né? 5 etapas da narrativa aí de Gideão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir. Vamos dividir agora? Pode ser qualquer um, em ordem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Pode ser? Então, o que vocês vão fazer grupo? Ok? Vocês vão ter aí 15 minutos para ler o trecho o trecho do teu grupo. Se você não sabe qual é o trecho, pega o primeiro ponto. Por exemplo, vamos pegar a equipe 3 aqui. Quem que é a equipe 3 aqui? Aqui, equipe 3. Você vai fazer, vai lá no 3. Batalha contra os midianitas. O acontecimento mais importante da vida de Gideão. Por que foi importante fazer a leitura? Porque daí você vai chegar no ponto 3, você já lembra o que aconteceu antes, né? Você vai ler, dar foco agora, aí a partir do versículo 24 do capítulo 6. Ok? Que são os acontecimentos até lá o 35, no máximo. E aí vocês podem até ler isso que eu coloquei aqui, não tem problema. Para até dar uma direção para vocês. Mas a ideia é, quais lições eu tiro desse trecho? Vocês como grupo gostariam de extrair. Se conseguirem resgatar alguma outra passagem bíblica da Bíblia para fundamentar o princípio, excelente. Ok? Façam esse exercício. Tentem pegar uma lição, um aprendizado, um princípio, algo que você enxerga de Deus aí. E se tiver alguma fundamentação em outra passagem bíblica, algum texto lá do Novo Testamento, do Velho, pode colocar. Depois vocês vão escrever. Você pode fazer no estilo aqui. Faz um tópico assim e só coloca a frase da lição. Por exemplo, uma fé demonstrada em atitudes, por exemplo. É a lição que você extraiu. Por quê? Aí vocês têm que saber o porquê vocês tiraram isso. Tem algum versículo para... vou pegar Tiago, capítulo 3, lá que fala que a fé sem obras é morta e tal. Entenderam? E enriquecem o nosso estudo. Alguém ficou com dúvidas? Alguém ficou com dúvidas? Não?
Bora trabalhar, gente? Então, vocês dividam aí como quem é que vai ler, se lê todo mundo junto, se discute, mas precisa aí pelo menos 2 ou 3 princípios, 2 ou 3 lições de cada passagem, pelo menos, tá bom, gente? Vamos lá. Ok, nós vamos começar. Se faltou alguma coisa, a gente complementa juntos. Vamos lá, gente, então, para nossa aula? É o seguinte, o que nós vamos fazer? É verdade, né? Tá escondidinho. Quer vir um pouquinho mais para cá? Puxa um pouquinho a cadeira aí. Estão escondidos. Vamos lá para nossa história. Nós vamos para o capítulo 6, 7, 8, então, do livro de Juízes, e a história de Gideão, ela começa, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos. Agora qual é o povo opressor? Midianitas. E aí começa a história da opressão no período de Gideão e Deus levantar ele. Então nós vamos com o grupo primeiro. Vocês podem, vamos fazendo junto aqui. Nós vamos fazendo aqui, contando a história, e aí vocês ajudam a gente com os princípios. E se a gente define juntos que está certo, eu vou escrever aqui e fica como os princípios. Eu escrevo aqui as lições e vocês podem copiar, que fica como o definido, como as lições aprendidas. Pode ser? Vamos lá? Então, a parte inicial dessa passagem, a gente tem algumas informações. O perfil de Gideão. Fala-se, ou se conta, ele mesmo falando para o anjo, eu estou indo lá já para o versículo 11, eu sou filho mais novo de uma das tribos menores e menos importante de Israel. Esse é Gideão. Gideão da tribo de Manassés, filho de Joás. Um cara simples, não tem nobreza e não tem nenhum tipo de destaque no que diz respeito à nação de Israel. E até de uma das tribos menos potentes ou menos relevantes de toda a nação. Quem é Manassés? Quem lembra? Filho de José. José teve 2 filhos, que foi até, quem lembra da bênção das mãos trocadas? Alguém lembra dessa história? Que ele queria que o mais velho fosse aí Jacó dá uma trocada de mão, e tem um princípio muito legal por trás disso. Manassés, filho de José, é uma das tribos, e a gente começa com o capítulo 6, do versículo 1 ao 5, muito parecido com tudo que a gente viu até agora. Até a narrativa é igual. Mais uma vez, Israel fez o que o Senhor reprova. Aqui no literal está escrito aqui o que eu acabei de ler. Fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos os entregou nas mãos dos midianitas, e os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Então, em seus dias, Israel abandonaram a Deus e estava em condição muito debilitada, atemorizado pelos midianitas, que saqueavam o país, tornando a vida intolerável. O tipo de opressão praticado por Midian em Israel nessa passagem foi uma opressão um pouco mais política e socioeconômica. Então, não era tributos, não era imposto, era pegar mesmo a produção, sem avisar, sem critérios e sem regularidade. Eles iam e pegavam o que eles tinham de produção. Então, os israelitas viviam esse tipo de opressão. É relatado aí que teve momentos em que eles chegavam e matavam, não somente saqueavam o que queriam para eles, mas matavam o que sobrava. Por exemplo, não podia levar, então eliminava para que não ficasse com o povo de Israel. Isso foi criando alternativas para o povo de Israel, de fruto do medo, fruto da opressão. Começaram a habitar em cavernas, que não era algo comum para o povo judeu, era um povo nômade, sempre se localizando e se acomodando em céu aberto, com tendas, espaços, porque também pela cultura de rebanhos
e da agricultura, eles precisavam de espaços abertos. Passaram a migrar para cavernas, para esconderijos, fruto do medo. Tempos de aflição, Israel arrependia-se e clamava ao Senhor. Está escrito aí, que é repetido como todas as outras que a gente viu até agora. E aí, a gente termina esse período com um homem de Deus que vem e profetiza. Um profeta foi enviado para repreender o povo, lembrar o povo. É interessante que o período de opressão é curto, aí, 7 anos, né, comparado com outros períodos maiores do anterior. 7 anos de opressão. E um profeta é levantado para repreender o povo e lembrá-los do seu pecado e por que eles estão vivendo o que estão vivendo. Essa é a parte inicial, esse é o momento inicial da nossa história. Vocês querem complementar alguma coisa sobre a narrativa, antes de falar as lições? Algo que eu deixei passar? Okay? Tem um detalhe aqui, ó, os midianitas, curiosidades aqui, porque Seníbia a gente tem que aprender, né? Quem eram os midianitas? Nós vamos lembrar que aquela região toda, gente, se a gente for indo e cavucando, a origem é muito comum. Por exemplo, os midianitas eram descendentes de Abraão, filho com Quetura. Quetura foi uma esposa após a morte de Sara. Então, olha só, né? Eram nações agora enormes. Eram nações. Quem lembra da promessa de Deus a Abraão, Gênesis capítulo 15, nações sairão de você. Assim como você não consegue nem contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. E ele, eu não tenho nenhum filho, né? E aí a gente está vendo agora, nações lutando, tudo filho de Abraão, né? Ok? Vamos lá, gente. O que a gente aprende com esse primeiro trecho para começar a história de Gideão? Quem pode ir? O grupo, né, a gente conversou que a desobediência, ela traz consequências e a disciplina de Deus. Ok, perfeito. Eu acho que isso é comum, todo mundo concorda. A gente não precisa nem discutir isso aí, né? Vamos escrever isso aí? Então, repete pra gente. A desobediência. Consequências. E a disciplina de Deus. Fechado. Vocês conseguiram trazer alguma referência fora? A gente só colocou assim, que ele foi um período de 7 anos. Então, Deus permite que a gente passe por momentos de dificuldade, mas quando nos afastamos dele, né? Mas diante do arrependimento, ele nos perdoa. E a gente está aproveitando o Bíblia On, né, dessa semana, lá em Números 14, versículo 18 e 19. Foi um período em que o povo de Israel teve aquela rebelião, né? E Deus estava assim disposto a pôr no final, né? Eles estavam onde? Aonde eles estavam? No deserto. No deserto, a revolta do povo, né? O título do capítulo 14. Aí Moisés suplica que não, né? Intercede a favor do povo. E daí o versículo 18 diz o seguinte: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos dos pais até a 3ª e 4ª geração. E o 19: segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tem perdoado desde que saíram do Egito. Perfeito, gente. Vocês conseguiram ver como que o caráter de Deus se revela em toda a palavra e ele acaba sendo coerente? Uma passagem muito relevante de Números, da mesma nação quando estava começando a sua trajetória, ainda no deserto, com um coração obstinado e com dureza de mente. Números 14... 18 e 19. Eu queria que todos vocês anotassem, primeira lição, a desobediência traz consequências e a disciplina de Deus. O que a gente pode colocar agora, separado, como um outro item, não sei se vocês colocaram como item, apesar da dureza de coração, a fidelidade de Deus permanece, até usando a mesma passagem. Não sei se vocês colocaram assim. A gente colocou um pouquinho, com palavras diferentes, né? Que Deus permite que passemos por dificuldade quando nos afastamos dele. Porém, diante do arrependimento, ele nos perdoa. E com isso crescemos espiritualmente. Vamos já colocar o final. Diante do arrependimento, Deus é fiel em perdoar. Olha aqui, ó, você pode copiar aqui. Ó. Mais alguma coisa? O principal aqui. Então a gente começa a nossa narrativa. O profeta, o que vocês podem falar sobre a ação do profeta? Nem que vocês não escreveram aí, vocês lembram do que foi lido?
lembrar que não tinha ainda essa questão do Espírito Santo. E a gente vê o cuidado de Deus em toda a trajetória da história. E antes de levantar um libertador, ele levanta o profeta primeiro, para ser a voz dele, para falar primeiro, para também trazer uma repreensão de tudo que eles tinham cometido, tudo que eles tinham vivido até então, toda aquela aflição, e também para falar o quanto ele é fiel, o quanto ele ama, né, da mesma forma eles. Então, assim, eu vejo um cuidado de Deus. A gente tem que lembrar que naquela época as pessoas não tinham tanta intimidade com Deus, assim, como a gente tem. Não tinha o livre acesso, né? Não tinha o livre acesso. Então, Deus teve cuidado de, antes de trazer a salvação em si, daquela missão, de instruir eles e de dar uma repreensão e também de mostrar novamente o amor deles através do profeta. Quem pode abrir 1 Coríntios capítulo 10? E vamos fechar com mais uma última lição, baseada no que ela acabou de compartilhar aqui. Me veio à mente um princípio bíblico de Deus usando o mesmo povo de Israel. Olha que legal, lá no Novo Testamento, o capítulo 10 de 1 Coríntios, o título dele é Exemplos da história de Israel. E o porquê que é interessante a passagem do profeta? Você jamais vai ver o juízo de Deus sem a oportunidade de Deus. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver o juízo de Deus sem ser precedido pela oportunidade de Deus. Quando eu falo isso Deus não traz juízo sem levar a pessoa julgada à consciência, ou dar a oportunidade da consciência e do arrependimento. Ok? E Paulo fala isso até usando o próprio exemplo da história de Israel, lá no capítulo 10. Olha só, versículo 11. Parece que foi combinado, mas não foi. Pensa isso agora aqui, ó. Capítulo 10, versículo 11 de 1 Coríntios. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que o possam suportar. Sempre com a tentação vem a oportunidade de fugir dela. Sempre. Gente, não existe foi mais forte do que eu, ou eu não consegui. Não existe isso. A Bíblia diz que se ou no momento do ato você lembra que não deveria estar lá, ou ele te dá uma oportunidade para você não viver aquilo, ou ele te traz a memória, ou ele coloca alguém no seu caminho para falar com você, ou você vai no culto e a palavra fala sobre o que você está vivendo. Deus sempre vai te dar uma oportunidade, sempre. O profeta foi algo que Deus usou para relembrar o povo de Israel. Advertência, memória, lucidez, consciência. Não tinha palavra, não tinha o Espírito Santo para cada um. Deus usou o profeta para alertar toda a nação, para falar a toda a nação, para constranger toda a nação. Deus sempre vai fazer isso. Vamos fechar aí? Deus sempre nos dará oportunidade de tomarmos consciência. Fechado, gente? Ok? E aí a gente começa. Vamos lá para a nossa história. Grupo 2. O chamado de Gideão. 2 é aqui? Ou é lá? 2. O chamado de Gideão. Contem um pouquinho para a gente e depois vamos juntos aqui. Vou contando aqui, vocês podem colaborar e aí vocês chegam com as lições. Então, o chamado de Gideão para libertar a nação. O povo está com o coração obstinado, vivendo a opressão dos midianitas. Deus levanta um profeta até para anunciar e dar esse fechamento do período de opressão. E Deus vai e precisa de um libertador. Lembrando que nós estamos falando de juízes. Deus usa uma pessoa, de preferência que não seja um líder já estabelecido, exatamente porque uma das lições que a gente aprende no livro de Juízes é que Deus usa quem Ele quer, como quer, quando quer, exatamente para que a nação de Israel não tomasse sobre si
a honra pela libertação. Então Gideão não era ninguém, assim como Débora era lá uma profetisa, mas Deus faz questão de ir fazer, não, sou eu que mando aqui, entendeu? Esse negócio aqui. Porque se ficasse com alguém, por exemplo, lá do primeiro libertador, Otoniel, agora a dinastia de Otoniel, aí os filhos de Otoniel seriam os novos, isso não ia funcionar, porque o período de juízo é disciplina para Israel. Vamos lá, é disciplina. Deus usou Otoniel, foi bom enquanto durou, agora acabou, eu vou precisar de outra pessoa. Exatamente porque ainda nós estamos falando de um período de disciplina. Por mais que haviam períodos de paz e de alívio, 40 anos, 20 anos, como Gideão a gente vai ver, é um tempo maior ainda, Deus ainda no geral estava disciplinando Israel. Então durante 325 anos Deus disciplinou a nação de Israel. Indo e voltando, dando um pouquinho de alívio e soltando o freio. E aí vai. Vamos lá, aí Deus chama Gideão. A Bíblia coloca primeiro um anjo, fala um anjo, e depois Gideão atribui-se a esse anjo como Senhor. Era muito comum no Velho Testamento. Não havia uma explicação teológica de quem era Deus, quem era a Trindade, quem era um anjo. Não havia. Eles viam um ente diferente, divino. Pelo que a gente vê como teologicamente o que a Bíblia como um todo fala sobre a divindade, quem é Deus e tudo mais, acredita-se que não seja Deus, seja um anjo mesmo, mas ele atribui a Senhor, né? E a palavra Senhor colocada não é Yahvé no original, que era a única palavra atribuída a Jeová, a Deus pelo judeu. Era um Senhor como Deus, mas é outra palavra. Então, a mesma forma Abraão se dirigiu a Senhor e é um anjo. A mesma coisa é a palavra utilizada em Jacó quando ele lutou com Deus. Não se sabe se foi Deus ou um anjo, mas é porque usa a palavra Senhor e aí a gente diz que é Deus. Eu não consigo, eu acho que está mais para um ente, um anjo, né? Mas é um relato histórico. Então o anjo aparece e convoca a liderança, convoca Gideão e chama, a expressão é bonita, vamos lá, como é que é a expressão que ele usa lá? Na minha Bíblia antiga, quando eu lia, fala, varão valoroso. Quem lembra disso daí, hein? Varão valoroso, como é que ele fala aqui? Vamos ver na NVI aqui. Poderoso guerreiro, diz assim, ó, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí Gideão se surpreende, se espanta com aquela aparição. Aonde que Gideão estava? E isso é importante. Ele estava fazendo o quê? Malhando trigo onde? De uva. Alguém sabe como é que é isso aí na prática? Como é que funciona? É um espaço redondo ou quadrado, né? É pequeno, mas aquilo não se vê possibilidade lógica para utilizar para malhar o trigo, porque o trigo precisava do ar livre, do vento, porque o vento tira as impurezas para o trigo. Então, o esforço para fazer o que ele estava fazendo com o trigo lá no tanque das uvas era tremendo. Isso é algo inconcebível, mas é o que ele podia fazer para tentar esconder um pouco de mantimento. Era uma forma de maquiar, e eles estavam vivendo assim, subversivos, eles estavam vivendo esse tipo de situação. Diante dessa situação, eu quero que você tente imaginar Gideão lá, já chateado, fazendo tudo aquilo lá, aí de repente vem um anjo, fala, olha, Deus é contigo, poderoso guerreiro. Aí o cara está escondido, né? Parece que ele está sendo irônico, parece que o anjo está sendo irônico, né? Poderoso guerreiro, o cara está escondido, né? Olha só, e aí é irônico, parece que está sendo irônico, mas não, o anjo está sendo profético, né? E realmente Deus conhecia quem Gideão era. E aí ele fica chateado por dois motivos. Primeiro, ele coloca dois empecilhos. Primeiro, Deus deixou Israel. Primeiro, isso que você está falando aí é bobagem, não sei quem você é, Senhor, ente querido, anjo de luz, seja lá o que você for. Mas primeiro, Deus abandonou Israel. Segundo, eu sou inapto.
Quem sou eu? Aí ele começa a se qualificar diante da tarefa, diante do chamado, enfim. E aí, mesmo assim, o anjo insiste. E aí ele pede prova. Ele pede provas. A afirmação de que a presença divina está com ele, dando-lhe a certeza do êxito e também um sinal sobrenatural para aumentar a fé. Que sinal foi esse? Qual é? Quem leu aí? Quem pode ir? Da lã? Queimou? Queimou o cabrito lá que ele fez, ele levou a oferta, eu acho que foi isso que ele fez, e aí o anjo queimou. Queimou. Exatamente. É o holocausto e a oferta feita por Gideão. E aí a gente vê o chamado. O que a gente pode aprender dessa parte inicial? Bom, a primeira situação que a gente colocou aqui é que Deus reconhece os esforços, mesmo que o cara estava lá escondido, ele era uma pessoa de coração, ele devia confiar muito em Deus, né? Então Deus não exalta o cara que estava lá em cima, com os holofotes todos ligados. Ele pegou uma pessoa que estava lá escondido trabalhando, mas que era de coração puro, né? Então ele até colocou aqui que Deus não pega uma pessoa em evidência assim, e exalta os humildes e capacita os escolhidos. Né? Vamos fechar uma frase aí? Fala uma frase aí, para fechar isso aí. Reconhece os esforços do servo mesmo que não esteja em evidência. Que mais? A parte final que vocês tinham colocado. E capacita os escolhidos. Tem algum complemento? Conseguiram achar alguma passagem bíblica, algum texto para complementar? A passagem eu não lembro, porque eu não sou muito de guardar referência. Mas a gente comentou aqui, tem uma passagem lá que Jesus está lá no templo, onde está os caboclos lá orando. Os fariseus estão orando em voz alta, em gestos, tentando aparecer no público. Deus não é isso que interessa. Ele considera muito mais uma oração do cara que está humilde, quietinho, lá no canto, fazendo de coração, orando de joelho desse. Como diz ele aceita melhor isso, não precisa mostrar para ninguém. Né? Ok. Tem mais alguma coisa? Alguém quer complementar? Alguém que leu em casa? Alguém que... Lembrando, nós acabamos de... Qual é o item aqui? O chamado de Gideão. E nós vemos primeiro... E o grupo aí, vou chamar o grupo do João, focou aqui de Deus ter chamado Gideão e Gideão ter se colocado como incapaz e Deus insistir com ele dizendo que ele seria capaz. E na verdade a gente vê na história que é que Deus que capacita a pessoa. Eu posso fazer aqui uma pergunta, talvez saia alguma coisa que me chamou a atenção nessa parte do texto, é a forma como ele afronta Jesus, né? Tá chamando a gente, mas cadê você? Quando a gente estava precisando, Deus não está aqui. Isso não seria, falando lá no domingo passado, uma coisa em relação a contra a autoridade? Gideão não estava questionando Deus ali, não estava sendo rebelde de alguma forma, tem uma dúvida em relação a isso. Pode ser. Pode ser. O que eu vejo aqui é um coração ferido, totalmente machucado. E aí eu acho que entra até uma compreensão de Deus da emoção de Gideão, em como ele está. O que eu vejo aqui é que às vezes a gente confunde, e eu acho que é algo importante você trazer. Jesus trouxe uma passagem